algumas dicas de como programar o seu mochilão para a Europa. Esse ano eu fui para a Europa pela segunda vez na minha vida. A primeira vez que eu fui foi em 2014, no mês de outubro. Eu peguei o clima de outono lá e passei um tanto de frio. Porém, dessa vez eu fui em abril, final de abril, começo de maio. Era primavera, porém eu também peguei frio. Então, para você não se meter em algumas furadas, presta atenção. Se você quiser começar a programar a sua viagem para o velho continente, uma dica eu já vou te dar de cara. As passagens aéreas são a última coisa que você compra. E eu vou te explicar por quê. Uma coisa é fato. Ir para a Europa apenas porque saiu uma promoção num site de viagens e você falou assim, Tá barato, vou pegar, vou pra Europa. Às vezes pode acabar te dando muita dor de cabeça. E foi exatamente o que aconteceu comigo da primeira vez que eu fui. Eu vi uma promoção muito ótima, resolvi dar uma pesquisadinha na internet, os preços que estavam sendo cobrados na época, achei uma oferta muito boa para voar pela Air Europa. Porém, muitas coisas eu acabei não pesquisando, não sabendo como buscar as informações, o que fez com que eu acabasse sofrendo um pouquinho nessa primeira viagem. Até porque você ir somente pelo valor da promoção pode fazer com que você chegue na Europa com um clima totalmente diferente do que você esperava, seja ele mais seco, mais frio ou mais úmido. As vantagens de você ir num clima mais frio são porque em vários lugares da Europa tem estações de esqui. É um período onde a maioria das lojas tem bastante promoção, então para quem vai fazer compras é um ótimo negócio. E porque as cidades estão mais vazias. Não importa se você está indo para a Europa na primavera ou no verão, leve roupa de frio. Porque eu fui agora na primavera e peguei temperaturas na Espanha de cerca de 4 graus, 7 graus, e eu não estava preparada para isso, o que fez com que eu gastasse um dinheiro que não estava programado comprando casaco. Então, já sabendo que são hemisférios diferentes, toda vez que aqui tiver calor, lá vai estar frio e vice-versa. Com isso, você consegue se programar um pouquinho melhor, a fim de minimizar um sofrimentozinho desnecessário. Uma das desvantagens de ter ido no outono à Europa foi que a maior parte das atrações turísticas estavam em reforma. Foi uma informação que a gente descobriu lá. Por exemplo, eu fui visitar em 2014 o Palácio de Versalhes, na França. A fonte não estava funcionando, as estátuas estavam todas cobertas com um saco de lixo. Tava tudo feinho, então não foi tão legal. A mesma coisa aconteceu com a Fontana de Trevi, que estava em reforma. E eu tinha muita expectativa, cheguei lá, dei de cara com um monte de andaime. Então, com relação a isso, se você puder esperar uma alta temporada, primavera, é muito mais legal, vale muito mais a pena. Quanto tempo ficar num destino? Essa é uma pergunta meio difícil de responder porque tudo depende do que você pretende fazer. Da primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiz aquele passeio bem clichê por lugares bem clichês. Eu fiz Roma, Londres, Paris e Amsterdã. E eu fiquei cerca de 4 dias em cada lugar. Porém, eu queria visitar o Louvre, passar o dia no Vaticano, eu queria conhecer muita coisa a fundo e isso leva um tempo maior, obviamente. Já dessa segunda vez que eu viajei, eu não queria ficar enfiada em museu. Eu queria conhecer mais a vibe da cidade, mais como uma pessoa local, dar umas escapadinhas para as cidades vizinhas. Então, isso depende muito do que você pretende fazer. Uma coisa muito importante para você definir quantos dias você vai passar em cada lugar é o quanto você está disposto a andar. Tem gente que vai viajar querendo acordar tarde, querendo curtir tudo com calma. Eu já sou do tipo de pessoa que prefiro acordar cedo porque eu durmo na minha casa. Então, geralmente, quando a gente viaja, a gente acorda às 7 horas da manhã, 8 no máximo, a gente já tá na rua e volta bem tarde, por volta das 9 da noite. Mas, para uma via de regra geral, 4 dias a 5 dias para uma cidade grande que tenha bastante opções de turismo e 2 dias para cidades pequenas. E é muito legal se você puder dar uma busca pela internet pelos pontos turísticos daquela cidade. Ai, nossa, mas fechou, cortou com uma estagiária. Ai, meu Deus.
porque assim você consegue tirar mais ou menos uma média de dias para passar naquele lugar. Por exemplo, Pisa, metade do dia já é suficiente porque é uma cidade bem pequenininha. Com base nisso, até agora, nós temos clima, que dá para você mais ou menos saber a estação do ano que você quer curtir lá na Europa, a quantidade de dias com base nas atrações que você pretende visitar naquela cidade, e já definidos os destinos que você quer visitar, é hora da gente se preocupar com a locomoção. Existem 4 formas básicas de você conseguir se locomover: carro alugado, trem, ônibus e avião. Da primeira vez que eu fui, a gente fez todos os trajetos de avião utilizando aquelas empresas aéreas, aquelas companhias aéreas de voos low cost. E o que é isso? São empresas cujas tarifas para voar são bem baixas, porém você tem uma quantidade de bagagem muito limitada para levar com você na cabine. Normalmente é uma mala pequena e até 10 quilos. Mais do que isso, se você precisar despachar mala, você acaba pagando cerca de 35 a 50 euros por mala despachada, o que no final acaba ficando mais caro do que uma companhia aérea normal. Como, por exemplo, no voo que eu fiz de Veneza para Munique, na Alemanha. A mala do meu namorado acabou excedendo o limite de 10 quilos e a gente tinha pago uns 30 euros pela passagem. E aí a gente teve que pagar mais 35 euros. Acabou saindo super caro e a gente ficou com muita raiva. Os preços costumam variar de 20 até 70, 80 euros e eles costumam fazer bastante promoções. Então é bem legal você já começar a dar uma pesquisada da média de valores para você conseguir fazer um cálculo médio do quanto você vai gastar para fazer essa viagem. Eu vou deixar listado aqui as principais companhias aéreas que operam com voos low cost pela Europa, e é importante você prestar atenção quando você comprar sua passagem pela internet. Certifique-se de ver sempre o seu e-mail, porque eu cheguei em Madrid no primeiro dia dessa última viagem, roubaram meu celular e eu não procurei ver o meu e-mail. E quando eu cheguei no aeroporto, eles tinham enviado um e-mail pedindo para que eu fizesse o check-in online. Como eu não fiz, fui fazer na hora, nós tivemos que pagar 45 euros cada um para poder embarcar, sendo que a gente tinha pago 25 euros na passagem, ou seja, acabou ficando um super prejuízo. Então, observe sempre o seu e-mail e fique atento a essas pequenas políticas da empresa que você comprar o seu voo. A pior parte de você acabar perdendo dinheiro nessas viagens, principalmente no nosso caso, foi porque quando a gente foi, o euro tava 4,50. Pra ver que deu prejuízo nessa viagem, né? E nessa última viagem, a gente acabou fazendo muita viagem de ônibus. As passagens de ônibus variavam entre 10 a 20 euros, saindo bem em conta, até porque muitos dos ônibus que a gente pegou eram ônibus noturno. Então, além da passagem já sair mais barato do que um avião ou um trem, a gente ainda conseguiu economizar com a noite num hostel. As passagens de ônibus também dá para você adquirir daqui do Brasil e já sair com todas as suas passagens compradas. Eu faço isso porque eu sempre tenho um medinho de chegar lá na hora e não conseguir a passagem para o dia e para a hora que eu quero e acabar ficando sem teto. Então, para evitar, eu já saio do Brasil com todas as passagens compradas. E todas as empresas de ônibus que operam lá na Europa, eu vou deixar listada aqui do lado. Você pode entrar nos sites e adquirir a sua passagem por lá. Para isso, você precisa de um cartão de crédito e algumas empresas aceitam PayPal. As passagens de trem entre cidades giram em torno de 10 a 20 euros, como é o exemplo desse aqui, de Bruxelas para Brugge, onde eu paguei 15 euros e 20 centavos. Agora é hora de pesquisar aonde você vai dormir. Hoje em dia, existem várias opções de hospedagem para quem está indo para um outro país, sejam elas hostels, hotéis ou até casas que você pode alugar por um fim de semana, por uma semana, por um mês. E existem hoje diversos sites e aplicativos para celular que você pode pesquisar a sua hospedagem. Alguns deles já são bem conhecidos por propagandas que a gente vê na TV, sejam Trivago,
Booking, Decolar, Hostel World, Hostel Bookers. Eu vou deixar listadinho aqui, porque são esses sites que eu costumo pesquisar a minha hospedagem. Se você é uma pessoa desapegada e não se importa de dividir o quarto com outras pessoas, hostels são uma opção super econômica e valem muito a pena. Todas as vezes que nós fomos para a Europa, nós ficamos em hostel, porém não dá para você ficar tantos dias dormindo com uma galera no quarto. Então a gente alternava os destinos, ora dormindo em quarto coletivo, ora pegando um quarto só para nós dois, para manter uma privacidadezinha. Os lugares mais baratos com hospedagem a gente encontrou na Espanha e na Itália. Na Espanha, no primeiro dia, em Madrid e em Barcelona, a gente conseguiu achar um hostel com quarto coletivo, assim, para 4 pessoas, porém só tinha eu e meu namorado, e a gente pagou cerca de 15 euros por noite. Não tinha café da manhã, mas foi um preço super ok, ainda mais porque os lugares mais caros, obviamente, foram Paris, Londres e Amsterdã, onde a gente chegava a pagar 35 euros cada um em quarto coletivo. Então é um lugarzinho bem mais caro. Então pesquisa bastante. Mas se você já tiver cabeça de tiozinho, que nem nós dois, pra você vai ser super tranquilo. Porque no nosso quarto só tinha molecada, então quando a gente chegava dos passeios, tipo 10 horas da noite e ia dormir, era a hora que tava todo mundo saindo pra balada e quando a gente acordava pra tomar café, tava todo mundo indo dormir. Então, ponto positivo. Se você quiser mais privacidade ainda tem a opção do Airbnb, que tem um site, tem um aplicativo, onde pessoas alugam desde uma vaguinha no seu sofá, quanto um apartamento inteiro. Na minha humilde opinião, a melhor forma de você conhecer as cidades ainda são o metrô. A maioria das cidades tem uma linha de metrô bem extensa que cobre a maior parte dos pontos turísticos. Um passe de metrô lá na Europa varia mais ou menos entre 1,50 a 3,50 valores em euros. Um exemplo lindo das linhas de metrô da Europa é neste mapa aqui de Barcelona. Olha a quantidade de linhas que tem. Bem diferente de São Paulo, hein? Aliás, esses mapinhas aqui, pequenininhos e simples, geralmente eles te dão no hostel, senão você consegue no aeroporto, na rodoviária, e eu geralmente guardo de todos os lugares que eu viajo. É uma coleção que eu gosto de ter, por mais boba que pareça. E o lugar mais difícil de pegar metrô na minha vida até hoje, com certeza, foi a Alemanha, porque eu não consegui entender absolutamente uma palavra. Quer muito viajar para a Europa, mas não tem dinheiro e não sabe como juntar dinheiro? Eu sei que não é fácil, ainda mais em tempos de crise. Mas se você conseguir, enquanto faz as suas continhas mental, conseguir deixar um valor como se fosse uma conta fixa, todo mês você juntar 100 reais, 200 reais, você conseguir juntar 200 reais por mês, no final de um ano você tem 2.400 reais, fora o que esse dinheiro pode render na sua conta. Cada cidadezinha, cada país, geralmente tem um Europass, que você paga um valor fixo e te dá direito a furar filas de algumas das atrações turísticas. Então você paga um valor e consegue visitar diversos museus. Não é barato, mas compensa bastante se você quer fazer um passeio um pouco mais cultural. E se você não quiser comprar um pass desse, muitas atrações oferecem desconto se você comprar junto com outra, como é um exemplo de Roma, onde você comprando o ingresso para o Coliseu e do Fórum Romano sai mais barato do que comprar separadamente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para mais pessoas saberem dessas informações. Eu realmente espero ter ajudado em alguma coisa se você tem esse tipo de dúvida. Se tem mais coisas que você queira saber que eu não falei nesse vídeo, escreve aqui nos comentários, ok? Então, é isso. Um beijo e tchau, tchau!